Bom dia, sejam bem-vindos. Esperar o pessoal se sentar. Bem, hoje nós vamos, na nossa EBD, continuar, né? Na verdade, nós vamos apresentar a última aula dessa série de provérbios que nós estamos estudando, né? Essa é a última aula. No próximo domingo a gente vai ter aquele bate-papo, né, com os professores. E hoje, né, nós já vimos que o livro de Provérbios é um livro muito prático. Ele não informa apenas o que devemos fazer, mas também como devemos agir em determinadas circunstâncias. Ele trata de uma série de ações que Deus deseja ver reproduzidas na nossa vida. Por isso, estudamos na Anatomia de Provérbios a visão de Deus sobre o uso de alguns órgãos do nosso corpo. E depois, né, nos meses de abril e maio, nós complementamos essa nossa compreensão, onde estudamos de forma mais prática o que diz o livro de Provérbios sobre a amizade, sobre a preguiça, sobre a lascívia, a disciplina, a cobiça, o caráter, e agora nós vamos fechar essa série de estudos falando sobre a sabedoria, né? Nós vimos que nós precisávamos de sabedoria para lidar, né, nos nossos relacionamentos conjugais, com a nossa família, no nosso trabalho, mas o que é que Provérbios nos traz sobre sabedoria, né? Então é isso que a gente vai ver hoje. Interessante que, ao estudar sobre sabedoria, né, no livro de Provérbios, para mim tudo parece meio óbvio, né, e de aplicação direta, de aplicação imediata, né? No entanto, duas coisas me chamaram bem a atenção, né, nesse estudo. Primeiro, a quantidade de vezes que o termo sabedoria aparece no livro, né? E o segundo, como algumas orientações e advertências relacionadas à sabedoria são repetitivas, lembradas várias vezes e em capítulos diferentes do livro. E aí isso me fez pensar um pouco sobre por que Deus colocou dessa forma, né, no livro de Provérbios. E aí eu imaginei, né, que se Deus colocou de uma forma tão repetitiva, né, e de tão exaustiva, às vezes a gente pode ter essa percepção, dá para a gente entender o quanto procurar uma vida sábia, né, procurar exercer uma vida sábia é difícil, né? Eu acho que Deus colocou dessa forma para mostrar para a gente que buscar a sabedoria não é uma coisa fácil. E aí, antes da gente começar mesmo a tratar sobre o tema, né, eu gostaria de orar com vocês. Senhor, obrigada por mais essa oportunidade de trazer um estudo sobre a Tua Palavra, um estudo de um livro tão importante, Senhor, que nos traz exemplos práticos, que nos traz orientações, Pai, de como viver, de como proceder diante das circunstâncias da nossa vida. Que o Senhor me use nessa manhã e que a compreensão, de acordo com o Teu Espírito Santo, Senhor, chegue aos nossos irmãos. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Então, vamos lá. Para elaborar o estudo, né, a gente tem usado uma revistinha, que é essa revistinha Viver Bem. É uma revistinha que nos dá diretrizes para organizar estudos bíblicos, né, estudos para a escola bíblica. Ele é um guia, na verdade, ele não é um conteúdo mais denso, assim, ele não traz muita doutrina, mas ele é um guia com algumas orientações para a gente trabalhar. Então, nesses meses de abril e maio, nós usamos esse guia para elaborar a nossa escola bíblica. Além dele, eu usei como referência o livro Anatomia de Provérbios, que é do pastor Fernando Leite, né? E muito pouco, né? Até porque o livro não traz exatamente o tema da sabedoria, mas é esse livro de Pedro Dutti, chamado Inteligência para Quê? Ele não trata diretamente sobre sabedoria, mas eu usei ele só para a gente trazer um pouco do conceito de inteligência, né? Ele é um livro muito bom, eu deixo até como indicação para vocês, né? Que ele ensina como a gente deve pensar na presença de Deus, né? Ele trata de como a vida intelectual pode servir para a igreja, né? E como podemos combater um
um movimento que existe dessa questão do anti-intelectualismo, né, presente hoje, o anti-intelectualismo cristão presente hoje nas igrejas. Então, é um livro muito bom. Eu usei muito pouco dele para esse estudo, até porque ele não trata diretamente sobre sabedoria, mas é um livro que eu deixo como indicação para vocês, tá certo? Para a gente começar, eu trouxe aqui um desafio, certo? Eu queria que vocês pensassem e me dissessem qual é o próximo número dessa sequência numérica. Queria que vocês pensassem um pouquinho e visse aqui essa sequência numérica e me dissesse qual é o próximo número dela. 20? 17? Por que 17? O próximo número é 16. A gente tende a olhar, né, e imaginar que é uma sequência matemática, né? Então, a gente olha para a sequência matemática e observa assim, não, 20, né? Porque a gente tende a somar com 8 e achar que o próximo número é o 20, né? Mas a lógica aqui foi justamente o que Eduardo decifrou, né? Todos os números começam com a letra D, então 2, 10, 12, o próximo número seria o número 16, certo? Então, para alguns pode ter sido fácil, né, decifrar. Eduardo aí de cara já decifrou a solução. Outros já podem ter tido um pouco mais de dificuldade, né? Oi? Exatamente, eu tirei de uma questão de concurso, raciocínio lógico. Uns podem ter tido um raciocínio mais lógico-matemático, né? Outros, ao ouvir o som, né? 2, 10, 12, já tiveram um raciocínio mais fonético, né? Ou mais já raciocinaram de outra forma. Outros foram mais visuais, né? Ao ver os números, a gente já pensa numa operação matemática e tentar decifrar ali com algum cálculo, né? Ótimo. Vocês trouxeram os conceitos justamente que a gente vai trabalhar aqui para diferenciar inteligência de sabedoria, certo? Então, a sabedoria ela está mais relacionada à questão da sua experiência, do seu relacionamento, do seu discernimento, né? Como você pegar a sua capacidade cognitiva, que está relacionada à inteligência, e aplicar de forma, né, correta, né? E aí a palavra inteligência, na verdade é com T, né, provém de intelligere, termo composto por intus, que quer dizer entre, e legere, que significa escolher ou ler. Ser inteligente é saber escolher a melhor alternativa entre várias, mas também saber ler dentro das coisas. É a capacidade de você interpretar, juntar, discernir as coisas. Existem várias formas de inteligência e ela está ligada à nossa forma de interpretar o mundo de acordo com as nossas experiências. Nós vivemos em uma cultura que supervaloriza a inteligência, né? Há hoje um endeusamento da inteligência e isso diz muito sobre uma cultura que quer controlar a realidade, né? Então, sobre um mundo que quer controlar a realidade. Então, eu busco inteligência para dominar as coisas do mundo, né? Para ter o controle sobre o que acontece no nosso mundo. E é muito comum, né, na nossa sociedade nós admirarmos os gênios, os superdotados, né? Uma pessoa que domina super bem um algoritmo, ela às vezes é muito mais elogiada e visualizada do que uma pessoa que sabe lidar bem, né, e de forma moderada nos seus relacionamentos. Então, uma pessoa que soluciona problema de forma mais humilde ou que tem moderação, né, nas suas colocações, às vezes é menos observada do que um superdotado ou do que uma pessoa que é considerada como um gênio, né? A gente vê situações aí em que gênios às vezes não dão nem um bom dia, não olham nem para o lado, estão lá sempre focados no que né, querem fazer e muitas vezes são vistos e são supervalorizados como inteligentes. E aí eu faço outra pergunta para vocês. Vocês acham que é suficiente sermos seres inteligentes? Não, a gente já conversou aqui, né? Que não é suficiente, né? E na sua opinião, existe uma inteligência cristã? Porque nesse conceito de inteligência, né, saber interpretar, saber discernir, saber entender, existe uma inteligência cristã, né? Então, primeiro, a inteligência ela precisa estar a serviço da glória de Deus, né? E segundo, ela tem que estar a serviço de uma vida sábia,
E uma vida sábia, né, seria o quê? Estar equipado para viver bem, de forma piedosa, e tem que envolver um relacionamento com Deus, né? Então, quando a gente estuda a sabedoria, considerando o livro de Provérbios, e compara com a inteligência, a gente tem que considerar algumas coisas que o livro de Provérbios nos traz, né? E é preciso ser inteligente para ser sábio. Considerando esse conceito, né, que vem dessa nossa capacidade cognitiva de interpretar, de ler, de entender, de discernir, né, eu entendo que é preciso ser inteligente para poder buscar a sabedoria. Como é que você vai ser sábio se você não compreende aquele conteúdo, se você não compreende aquele contexto, né, principalmente do ponto de vista bíblico, né, que a gente está vendo aqui? Se você não compreende, se você não consegue entender, se você não consegue discernir, você não vai conseguir aplicar, né? Então, nesse conceito que a gente está vendo, a inteligência ela aparece como um meio para ser sábio, mas não é o fim em si mesmo, né? A inteligência, às vezes, ela aparece também, na nossa visão mundana, né, como uma virtude, né? Mas a inteligência ela não é uma virtude em si mesma, né? Ela não é uma virtude. E a sabedoria, né? A sabedoria é um dos principais temas do livro de Provérbios, como eu já falei, é bem repetitivo, né? E assim, aqui no conceito, né, para a gente entender o que é sabedoria, eu trouxe aqui alguns versículos, né, que falam que a sabedoria começa com um relacionamento com o Criador, né, que inclui o profundo respeito e reverência, que é o termo temor do Senhor. A sabedoria ela se origina em Deus, né, que a usou para criar o universo. A sabedoria ela não bate com a lógica humana. Lá em Provérbios 14, 12, fala assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, a sabedoria, muitas vezes, ela vai aparecer como sem lógica, né, para o homem. E ela não é adquirida geneticamente, né? A gente vai ver em versículos mais para frente que a gente aprende a ser sábio. A gente não nasce, né, sábio. E aí, lá em Provérbios 2, de 1 a 5, fala assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, a gente não nasce com ela geneticamente, né? A gente adquire sabedoria, certo? Então, vejam que a inteligência ela aparece como um elemento, uma dimensão importante para a formação de uma vida sábia. Mas ela sozinha, ela não é suficiente, certo? Então, como o Cass falou, assim, você não precisa ser gênio para ser sábio, mas você precisa aplicar a inteligência que Deus lhe deu, né, a cognição que Deus lhe deu, para construir uma vida com sabedoria. Eu esqueci de falar, a gente tem um cafezinho ali, se vocês quiserem tomar um cafezinho enquanto a gente conversa aqui, também está tudo certo. O Rogério pediu para eu avisar, certo? Então, por que estudar esse assunto, né? Porque a gente, na verdade, já ouviu falar sobre sabedoria todos esses dias que a gente vem, todos esses domingos que a gente vem estudando aqui na EBD. E hoje a gente está fechando com o conceito de sabedoria em si, né? Então, por que estudar esse assunto? Então, lá em Provérbios de 1 a 4, fala assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, certo? Bom siso aqui é bom senso, certo? É sensatez. Portanto, o primeiro objetivo do livro de Provérbios é proporcionar o conhecimento da sabedoria. É a gente entender o que é sabedoria, né? O que é que ela vai nos proporcionar, para quem ela se aplica. Então, aqui a tradução da palavra aprender é o sentido realmente de ter experiência, de ser familiar com o assunto. O que Deus está nos revelando é que esse livro foi escrito para que ganhemos conhecimento íntimo, experiência, familiaridade e intimidade com a sabedoria. A segunda finalidade, que aparece na segunda parte do versículo 2, né, onde eu grifei aqui a parte entender as palavras de inteligência,
Quer dizer que as palavras aqui, entender e palavras de inteligência, elas concentram praticamente a mesma ideia, né? E tem a ver com a palavra hebraica biná. Eu não sei se é esse mas é biná, né? É biná mesmo? Acho que é. A ideia por trás dessas palavras é de discernir entre duas coisas. Perceber entre o que é certo e o que é errado. Com isso, nós podemos afirmar que uma das finalidades de provérbio é nos dar conhecimento prático para agir nas mais diversas situações. No versículo 3, né, ele apresenta uma terceira finalidade, né, pela qual o livro foi escrito. Para obter, né, algumas versões aparecem como instruir, o ensino do bom proceder, e algumas versões aparecem, em vez de bom proceder, aparecem sábio procedimento. A justiça, o juízo e a equidade. Nesse versículo, a gente pode entender que o objetivo do livro é nos disciplinar. As 4 palavras destacadas depois da palavra ensino, que bom proceder, justiça, juízo e equidade, essas 4 palavras, de acordo com o que nós já vimos, Deus quer que a gente não apenas saiba o que é isso, mas que a gente também seja disciplinado nessas coisas, certo? E analisando essas características, nós podemos afirmar que o objetivo do livro de Provérbios é levar-nos a uma vida sensata, prudente, honrada e de acordo com os padrões de Deus. E a última finalidade, né, encontrada no versículo 4, para dar ao simples prudência. As demais palavras que já apareceram, né, a gente já tem mais ou menos o conceito, inteligência, sabedoria, né, justiça, equidade. Mas a prudência, nesse caso aqui, é no sentido de evitar aquilo que é um risco para a nossa própria vida. E, ao mesmo tempo, sermos capazes de planejar. Então, a prudência é uma atitude preventiva, né? Então, eu vou ser prudente para que eu não haja de forma errada, certo? Então, a prudência está mais nesse sentido de que o livro de Provérbios vai dar ao simples a prudência, que é o quê? Pensar, planejar antes de agir, certo? E eu acho que desse contexto aqui, o que fica, né, quando ele fala assim, para aprender a sabedoria. Então, só ratifica, só reforça aquela questão de que a gente não nasce com, né? Então, percebemos que ele reforça nessa passagem que a sabedoria precisa ser aprendida, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? E para quem é esse estudo, né? A gente viu que o livro de Provérbios trata sobre sabedoria, a gente viu qual é a finalidade dele, né? Aprender sobre sabedoria, entender como é que a gente adquire a sabedoria, mas para quem serve esse estudo, né? Então, ele coloca, né, no versículo 4, que a gente já viu no slide anterior, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, simples é o termo que é utilizado na maioria dos versículos e na maioria das versões, né? Então, vamos entender aqui o que seria esse simples, né? Podemos definir, na verdade, esse conceito de simples por outros versículos, né, de Provérbios. Daqui a pouco eu vou mandar vocês abrirem, por enquanto eu vou só apresentar esses conceitos. Então, assim, entender por que Provérbios coloca que o destinatário do livro é o simples, né? A gente precisa primeiro entender o que é que ele considera como simples, né? Lá em Provérbios 14:15 fala assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, isso aqui está querendo dizer assim, que o simples aqui é o crédulo, é aquele que confia em tudo, confia em qualquer pessoa, confia em qualquer informação, certo? Outro texto lá em Provérbios 22:3 fala assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Aqui vemos, né, nesse conceito de simples, que simples é aquele que é um indivíduo teimoso, né, inconsequente, normalmente enganado, embora convencido de que esteja certo. Lá em Provérbios 1:32 fala assim: os nécios, que é a mesma palavra traduzida como simples, são mortos por seu desvio. Eles não andam no caminho do Senhor e são mortos por causa dos seus desvios, não é?
Lá em Provérbios 19, 25, diz assim: quando ferires o escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Então, a gente pode ver assim que o próprio livro de Provérbios nos mostra o que é que ele considera como simples, né? Então, podemos concluir que simples é aquela pessoa que é capaz de aprender com o sofrimento, né? Então, ele não tem discernimento para lidar com as situações, passa pelo sofrimento, e isso é uma condição para que ele aprenda, né? Ele passa pelo sofrimento. Tem um outro versículo muito conhecido, que é Provérbios 22, 15, que fala assim: a estultícia e insensatez, né, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela, né? Essa palavra aqui, insensatez ou estultícia, é o substantivo que descreve o simples, né? Tem a mesma raiz hebraica. E o termo usado aqui para criança é bem abrangente, vai desde um bebezinho até o jovem, certo? Então, quer dizer o seguinte, que a criança, o adolescente e o jovem têm sensatez como uma característica marcante, certo? Então, o livro de Provérbios ele foi escrito para os que são simples se tornarem sábios. A maioria dos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, criança, né, são simples, né? Eles não têm ainda o discernimento, eles vão aprendendo com os erros, né, com o que vão acontecendo na vida deles. Então, eles têm a chance de deixar de ser assim, pois se não se transformarem exatamente nessa fase, né, da infância, adolescência, o que é que vai acontecer? Vai chegar na vida adulta sendo um tolo insensato, né? Então, essa é a fase do aprendizado, né? O momento do aprendizado, né? Então, por isso é possível que você seja simples em uma parte da sua vida, ou que você seja esse tolo da perspectiva de Deus para o resto da sua vida, né? Então, a gente viu que o estudo é para o simples, para aquele que precisa aprender, né? E aí, e o sábio? O sábio, ele ainda precisa de sabedoria? Então, se você já passou do estágio de ser simples, né, da sua vida, você já adquiriu sabedoria, teoricamente, né? E o sábio precisa de sabedoria? A maior diferença entre um sábio e um insensato, né, é a que o insensato pensa não ter mais nada a aprender, né? Enquanto o sábio sabe que não sabe tudo, né? Então, o sábio ele está sempre pronto para aprender, e por isso esse livro também foi escrito para quem já é sábio, né? Ou seja, para quem tem um coração que se mantém ensinável, né? Então, se a gente for olhar aqui, o versículo fala para dar ao simples, mas o livro se aplica para quem é simples, para quem é sábio, para quem tem um coração ensinável, certo? E como se adquire sabedoria? Pergunta de 1 milhão. Né? Pergunta do século. Como se adquire sabedoria? Né? A gente ora pedindo sabedoria a Deus, a gente sabe que tem que ser sábio, né, na nossa vida. Então, vocês podem começar a abrir aí o livro de Provérbios, né? Tem algumas passagens aí que seria bom vocês acompanharem. Então, como se adquire sabedoria? Primeiro, onde buscar, né? Para a gente poder adquirir, a gente tem que saber onde buscar. Lá em Provérbios 2:6, alguém pode ler? A fonte de sabedoria é Deus. Exatamente, né? Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O próprio Deus é o dono desta sabedoria, e ela vem ao nosso encontro, lá em Provérbios 1, de 20 a 23. Exatamente, né? Vejam que a própria sabedoria está dizendo que ela nos busca, né? O próprio Deus, Senhor e dono dessa sabedoria, vem ao nosso encontro, né? Então, antes de tudo, assim, para nos tornarmos pessoas conforme Deus quer que sejamos, devemos nos lembrar que Ele mesmo é o maior interessado nesse processo. E antes do seu querer, Deus já está interessado em você, com sua sabedoria, gritando assim: eu quero você, aprenda, me escute, né? Você não precisa viver de uma maneira tão tola. Sua vida não pode ser diferente em todas as áreas. Então, esse versículo nos mostra que que o próprio Deus é o dono da sabedoria, né? E ela vem ao nosso encontro, ela está posta, né? Para que a gente usufrua.
A quem a sabedoria está reservada? Lá em Provérbios 2, de 7 a 9. Pois é, então a sabedoria ela está reservada para os justos, né? Se ela vem, a fonte de sabedoria é Deus, então preciso conhecê-lo, eu preciso ter um relacionamento íntimo com Ele, para que eu possa entender, né, o caminho da sabedoria, né, que Ele nos traz. E o versículo-chave, né, que todo mundo conhece, né, que é que a sabedoria é para os que temem ao Senhor, né? Lá em Provérbios 1:7, alguém pode ler? Não, é o Provérbios 1:7. É aquele que fala que o temor dos... Isso. E o 9:10 que fala assim... deixa eu abrir aqui, peraí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, aparece aqui o termo, o temor do Senhor, né? E aí é um conceito, né, que eu trouxe aqui algumas definições, né, do que é temer ao Senhor, né, porque está muito relacionado à questão do medo, né, a questão de que é um Deus que traz consequências caso a gente não atenda o que Ele coloca, né. Então eu trouxe aqui alguns conceitos porque esse versículo-chave, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o grande cerne, né, do livro de Provérbios, né. Então vamos entender assim o que seria o temor do Senhor, né. Então alguns conceitos. Reverência que se expressa em submissão à sua vontade através de um relacionamento correto com Deus. É aceitar pela fé a revelação objetiva de Deus, porque alguém crê que Deus pretende cumprir suas ameaças tanto quanto as suas promessas. O temor do Senhor é a chave que destranca alguns segredos do universo, que abre a porta de uma vida, justamente porque o adorador está em relacionamento com aquele que fez todas as regras do universo. Então, para a gente poder saber para a gente poder entender, né, como exercer a sabedoria, como aprender sobre a sabedoria, a gente tem que ter temor ao Senhor. E o temor é essa reverência, entender diante do relacionamento com Ele e pela fé essa questão, né, do que Ele coloca, né? Então, temer tanto quanto se relacionar, certo? Então, esse conceito do temor é importante para a gente poder entender e exercer a sabedoria como Ele nos coloca, certo? Então, algumas características aqui sobre essa questão do temor do Senhor. A gente precisa ler todas as partes, até porque alguns são até repetitivos, né? Então, lá em Provérbios 2, de 4 a 5, fala assim: o temor do Senhor é valorizar e buscar a sua sabedoria, né? Lá fala assim, ó, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, valorizar a sabedoria que vem de Deus é temê-lo também, né? Conhecer a Deus, né? Lá em Provérbios 9:10 a gente acabou de ler, o temor de Deus é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Ser humilde diante dele, né? Lá em Provérbios 15:33 fala assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Em 22:4 fala: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, ser humilde diante dele também caracteriza você temê-lo, né? Obedecer à palavra de Deus. Provérbios 1:6, acho que a gente já leu isso, né? Mas eu vou reforçar aqui. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Odiar o pecado, né? Lá em Provérbios 8:13 fala: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Em 16:6 fala assim: com amor e fidelidade se faz a expiação pelo pecado.
Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, outra característica do temor do Senhor é odiar o pecado, né? E respeitar as autoridades constituídas por Deus, certo? Em Provérbios 24, 21, tema ao Senhor e ao rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes. Então, eu coloquei aqui algumas características, né, sobre o que é temer ao Senhor, tendo em vista que a gente repete muito, né? Não, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas muitas vezes a gente não entende o que é esse temor, né? Então, para a gente poder temer e exercer a sabedoria, a gente precisa se relacionar, né, com Ele. Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Zambelli? E como é que a gente reconhece uma pessoa sábia, né? A gente falou também aqui não só de obedecer a Deus, mas também às autoridades instituídas por Ele, né? A gente vive como igreja, a gente vive em comunhão, né? Então, como é que a gente reconhece uma pessoa sábia? Porque a sabedoria ela vai vir pelo estudo da palavra, mas ela também vai vir pela comunhão, ela vai vir pelo ensino, ela vai vir pelo aconselhamento, né? Pelo discipulado. Então, assim, a gente precisa reconhecer a sabedoria nas pessoas para a gente poder procurá-las, né? Em caso de no nosso aprendizado, no nosso dia a dia. Então, lá em Provérbios 9:9, fala assim: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Então, eu coloquei aqui algumas características também de uma pessoa sábia, né? A pessoa sábia, ela ouve e observa tudo com atenção. Ela aceita os conselhos e as repreensões feitas com amor. Ela analisa os fatos antes de tomar uma posição. Prefere ser guiado pela sabedoria em lugar dos impulsos. Sabe perdoar e não alimenta a ira. Leva a vida com responsabilidade, empenha-se em andar pelos caminhos da vida piedosa. Certo? Então, assim, claro que existem outras características, eu consolidei aqui algumas, mas é importante que a gente observe, né, que existe um perfil, existe uma característica, né? A gente busca por isso e quando a gente encontra, a gente começa a desenvolver essas características, né? Você não vai ser mais agir por impulso, você vai se organizar para tomar uma decisão, você vai ouvir melhor, né? Então, existe sim um perfil, uma característica da pessoa sábia. E é assim, aqui tem alguns, né, que eu quis colocar. Eu trouxe um exemplo, aqui o texto ficou bem grande, mas assim, na Bíblia tem vários exemplos, né, de atitudes de Jesus diante de circunstâncias em que ele agiu de forma sábia, né? Mas, como a gente está falando do livro de Provérbios, eu trouxe essa passagem aqui de Salomão, né, onde ele precisou agir, tomar uma decisão, né, diante de uma circunstância que chegou para ele enquanto rei, né? E aí eu coloquei mais essa passagem do Antigo Testamento porque a gente está estudando o livro de Provérbios. Mas a gente vai ver inúmeras passagens, né, principalmente de Jesus, inúmeros exemplos assim, de como uma atitude sábia refletiu em várias coisas, né? E como a gente tomar como exemplo essas atitudes, assim, como melhora a nossa vida também. Eu vou ler aqui de forma rápida, né? Um texto um pouquinho mais longo, mas reflete um pouco assim da sabedoria de Salomão. Salomão foi um homem muito sábio, né? Vocês conhecem a história, que já tinha tudo, mas no sonho, né? Quando Deus perguntou o que ele falou que queria ser um homem sábio, por isso Deus o honrou, né? Então, essa passagem aqui fala assim: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão no sonho. Ah, não é essa parte não, peraí. Essa é para falar a história de Salomão, né? Mas eu só vou ler a parte da história mesmo. Deixa eu só aumentar aqui, porque ficou um pouquinho. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas, o rei Salomão na época, né? Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa.
Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto tua serva dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era meu filho, não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. E assim elas discutiram diante do rei. E o rei disse: essa afirma, meu filho está vivo e seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. E então ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade à outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não mate. A outra, porém, disse: não será minha nem sua, cortem-no ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça, né? E a sabedoria aqui não estava só no rei que tomou uma atitude, né, para tomar a decisão. Estava também na mãe do filho, que mesmo, né, ele dizendo assim: vou partir ao meio, vou dar uma para cada um. Ela falou: não, eu prefiro meu filho vivo com a outra, né? E a outra insensata, não, pode cortar ao meio, né? Então, assim, é um exemplo sábio na tomada de decisão por parte do rei e um exemplo sábio por parte da própria mãe, né, que respondeu. Então, eu gosto muito desse exemplo, assim, para a gente consegue refletir bem, né, essa questão de uma atitude sábia. E na prática, né, a gente sempre pergunta, né, e na prática, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu tenho minha família, tenho meu trabalho, tenho meu casamento, tenho meus amigos, como é que eu uso isso na prática? Eu coloquei aqui assim alguns versículos, né, que tratam sobre assuntos específicos, né, em Provérbios, específico para casamento, específico para trabalho, específico em família. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o livro de Provérbios, apesar de ser um livro que trata sobre a sabedoria, ele não é um livro Minutos de Sabedoria, que a gente vai abrir e vai dizer assim: hoje o seu dia vai ser excelente, você vai ter isso, isso e isso, né? Não é assim que a gente vai aplicar a sabedoria no nosso dia a dia, né? Não é um livro, apesar de ser um livro muito prático, muito repetitivo, como eu falei nesses conceitos, não é uma aplicação direta. É esse relacionamento, esse estudo contínuo que vai fazer com que nós saibamos como agir diante das circunstâncias, certo? Então, o grande objetivo desse livro e de qualquer outro livro da Bíblia é que a gente, enquanto cristão, enquanto filhos de Deus, nós possamos refletir o nosso Criador em qualquer circunstância da nossa vida, certo? Então, coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, na família, né? E aí um versículo que trata muito sobre essa questão da criação, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, Provérbios fala: ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios não diz assim: ó, seu filho tem que acordar, tem que escovar o dente de manhã, tem que ser assim, assim, assado. Provérbios não vai falar isso. Como é que você vai saber o caminho que seu filho deve andar? A partir do seu relacionamento com Deus, a partir do seu entendimento da palavra, vai fazer com que você saiba que caminho é esse. Como criar um caminho piedoso para o seu filho, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Ele é um livro prático, ele traz exemplos práticos, mas ele não vai dizer o beabá. Isso aí você só vai conseguir com esse relacionamento, aprendendo da palavra e amadurecendo nela, certo? Trabalho, vai ter com a formiga ou preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, né? A gente teve um EBD falando sobre preguiça, né? E alguns exemplos assim trazidos também foram em torno do trabalho, né? Então, saber como lidar no ambiente de trabalho, refletir o nosso Criador no ambiente de trabalho, Provérbios não vai dizer diretamente, mas você tem que ter, diante desse relacionamento, aprender e
saber, conhecer, né, quais são os exemplos que Jesus nos deu, né, quais são os direcionamentos que a palavra de Deus nos dá para agir corretamente também no trabalho. Casamento. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, Provérbios até fala, né, algumas características da varoa valorosa, né, da mulher de Provérbios, né, mas como encontrar a esposa, o marido, né, a questão do jugo desigual, tudo isso a Bíblia nos mostra, né, e a gente só vai aprender com o relacionamento com ela, certo? Com Deus. E outro problema sério, né, que nos assola hoje em dia, que é a questão da gestão do tempo, principalmente o tempo que a gente passa nas redes sociais, né? Então, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. A gente participou de um evento recentemente, né? Eu e algumas mulheres da igreja, e a gente teve uma palestra sobre essa questão de uso das redes sociais com sabedoria. E um dado que a facilitadora apresentou na ocasião foi que o brasileiro é o segundo povo, né, a segunda nação que mais passa tempo nas redes sociais. Em média, 3 horas e 40 minutos, né, por dia. Né? E aí até uma coisa que ela colocou. Essas 3 horas e 40 minutos são para amadurecer e são para uma vida sábia? Provavelmente não, né? Em redes sociais, absorvendo coisas que não lhe amadurecem enquanto cristão, né? Que muitas vezes não leva a pessoa para o crescimento espiritual. E aí ela falou, nessa mesma comparação, quanto tempo você passa fazendo uma oração? Quanto tempo você passa fazendo um estudo bíblico, né? Fazendo o seu devocional? E aí, assim, a gente também tem que ver, né, que as redes sociais, elas refletem os nossos corações, né? Elas dão ao mesmo tempo um convite à sabedoria, mas também um convite à insensatez, né? E entender quem nós somos, quem Ele é, nos faz fazermos essas boas escolhas. Escolher qual é o convite que a gente quer aceitar, né? Ou a sabedoria ou a insensatez. E esse caminho, em qualquer área da nossa vida, tem que refletir o nosso Criador. E isso só vai acontecer com o nosso relacionamento íntimo com Ele. Certo? Alguma pergunta? Então, para a gente concluir, né, eu trouxe aqui um texto, né, do pastor Fernando Leite, um texto do livro dele, certo? Que eu achei muito preciso, assim, né, muito direto, né? E ele diz assim, não se iluda, você não receberá sabedoria através de um ato místico, em que um anjo aparecerá em sua casa, quando você estiver lendo o livro de Provérbios, e com uma varinha de condão tocará em você, transformando em uma pessoa sábia. É certo que tal coisa não acontecerá. Somente à medida que você for buscando com dedicação e estiver valorizando essa busca, Deus suprirá em seu coração a sabedoria que você necessitar. Certo? Então, eu acho que essa passagem conclui bem, assim, o estudo sobre sabedoria, né? E a gente encerra essa série aqui, né? E ao longo, né, do nosso estudo sobre a sabedoria em Provérbios, nós podemos explorar a riqueza e a profundidade das lições que o livro oferece. Provérbios nos chama a buscar a sabedoria acima de todas as coisas, apresentando não apenas como um conhecimento intelectual, mas como uma aplicação prática da verdade divina em nossas vidas cotidianas. A sabedoria bíblica, conforme revelada em Provérbios, ela é caracterizada pelo temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, foi o que a gente viu. E esse temor não é um medo paralisante, mas um profundo respeito e reverência a Deus, reconhecendo sua soberania e sua autoridade. Além disso, aprendemos que a sabedoria se manifesta em atitudes como a humildade, a justiça, a paciência e a diligência, todas elas refletindo o caráter de Cristo. Estudamos que Provérbios aborda vários aspectos da vida, oferecendo conselhos práticos para relacionamentos, trabalho, palavras e comportamento ético. Ao seguir essas orientações, podemos viver de forma mais harmoniosa e produtiva, evitando armadilhas que muitas vezes resultam de decisões imprudentes ou impulsivas.
A verdadeira sabedoria é acessível a todos que buscam sinceramente em Deus. Devemos pedir a Deus por sabedoria. Lá em Tiago 1,5, Tiago 1,5 fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, estudando sua palavra com dedicação e aplicando seus princípios em nossas decisões diárias, né? Assim, nossas vidas serão marcadas por uma profunda conexão com o Criador, e a gente vai saber tomar as decisões, né, de forma correta. Então, esse estudo de Provérbios nos encoraja a continuar aprofundando o nosso conhecimento das Escrituras, confiando que cada ensinamento é uma peça fundamental no nosso crescimento espiritual e na construção de uma vida que glorifica a Deus. Que possamos, a cada dia, buscar a sabedoria com zelo, permitindo que ela guie nossos passos e molde nosso caráter à imagem de Cristo. Eu coloquei aqui, para quem quiser estudar, alguns pontos, né, durante a semana sobre esse assunto. Coloquei alguns tópicos, né, porque a verdadeira sabedoria vem de Deus, tem alguns versículos. Quais são as características dos sábios e dos insensatos que você encontra em Provérbios, né? Provérbios, lá em Provérbios 9 e Provérbios 13, né, traz muito bem esses exemplos e essas características. Quais são os resultados da falta de sabedoria? Quais são os resultados que a sabedoria traz? Como se deve buscar a sabedoria e quais são as principais marcas de um sábio que você gostaria de ver reproduzido na sua vida, certo? Então, alguns tópicos para se vocês quiserem aprofundar o assunto durante a semana. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Então, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, novamente pela oportunidade de estar aqui à frente. Tu sabes das nossas limitações, das nossas necessidades, Senhor. Que o Senhor, através da Tua sabedoria, possa nos guiar e possa nos direcionar, Senhor, a agir nas nossas vidas, em qualquer área dela, Pai. Que possamos buscar cada dia mais aprender mais de Ti e os Teus exemplos de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.